O que podemos aprender com a história de Moisés e suas experiências de vida? Um breve resumo sobre a história de Moisés. Ele foi escolhido pelo Senhor para libertar o povo de Israel no tempo da escravidão no Egito. Histórias registradas nos livros de Êxodo e Deuteronômio. Ele é reconhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamada mais popularmente pelo termo Pentateuco, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ou pode ser chamada também de Torá. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos um dos Salmos, que é o Salmos 90. Quando ele nasceu, havia um decreto do rei do Egito em que todo menino hebreu que nascesse fosse lançado ao rio, com o intuito de minimizar o crescimento da população de Israel, que estava se tornando numerosa, e isso abalou um pouco o rei, e ele ficou com receio dessa população crescer mais e tomar conta do Egito. Mas seus pais o esconderam, e quando já não era mais possível, o colocaram num cesto e o deixaram no rio, enquanto sua irmã Miriam o observava atentamente. E é muito provável que ela tenha visto a filha de Faraó quando ela o pegou no cesto, e por compaixão, a princesa o adotou como seu filho. Rapidamente, Miriam ofereceu uma mulher que pudesse cuidar dele e amamentar, e no caso ela escolheu a própria mãe de Moisés. Chegada uma certa idade, Moisés foi levado à filha do Faraó, para ser criado no palácio. Se sabe pouco sobre a vida dele lá, mas o que se sabe é que ele recebeu completa ciência da educação dos egípcios. Antes do Senhor chamar a Moisés para a missão que lhe seria dada, ele demonstrou se importar com o seu povo de origem, ao defender um hebreu enquanto ele estava sendo açoitado. Após isso, ele foi descoberto por um dos egípcios e ele foge para Miriam, e lá mesmo ele se casa. E após o seu casamento, Deus vai convocar Moisés, o chamado de Moisés. Moisés estava sendo pastor de ovelha. Deus se revelou então para ele em forma de sarça ardente para comunicá-lo de seu objetivo, que era de livrar o povo da escravidão. Foi nesse momento maravilhoso que ele conheceu o Deus vivo e santo. Embora ele tenha se sentido incapaz e um pouco relutante para esse chamado, ele recebeu de Deus a garantia de sua presença como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Além disso, ele se diz não ter boa comunicação, por isso Deus permitiu que Arão, seu irmão, o servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. A volta de Moisés para o Egito. Moisés passou 40 anos sendo cuidador do rebanho de ovelhas no deserto de Sinai. Então ele retorna ao Egito para encarar Faraó e pedir que o povo hebreu fosse liberto. Muitos anos antes, o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo. E Faraó endureceu o coração aos pedidos de Moisés e sofreu as consequências das 10 pragas do Egito, que simboliza o juízo divino de Deus, onde os deuses do povo egípcio foram humilhados pelo poder grandioso e inagualável de Deus. Depois disso, Faraó e seus deuses seriam envergonhados pelo poder de Deus e finalmente Faraó libertaria o povo israelita para fora do Egito. Moisés lidera o povo de Israel. Passado o tempo das 10 pragas, Faraó finalmente decide libertar os israelitas. E vale lembrar que, antes da última praga, em que o primogênito do rei perde a vida, Deus dá instruções a Moisés para a comemoração da celebração da primeira Páscoa. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-los. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar, e depois disso elas se fecharam sobre o exército do faraó. Depois disso, o povo partiu para a direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu a Deus a lei. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes mesmo de entrar na terra prometida. A morte de Moisés. Moisés enfrentou muitas oposições relacionadas à sua liderança. O povo era mal agradecido e variadas vezes questionava sua autoridade. Além disso, mesmo depois de muitos milagres feitos por Deus, o povo ainda duvidava do poder dele, e coisa que não era para ser feita. É importante falar também que Moisés foi proibido de entrar na terra prometida, como falei para vocês, pois ele e Arão pecaram contra Deus quando feriram uma rocha, quando na verdade era para ser feito uma palavra, era para ser dito à rocha para que ela desse água e não ferir, mas Arão e Moisés feriram a rocha e desobedeceram a Deus. Josué ficou como seu sucessor diante do povo, e ele entrou em Israel, em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no monte de Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado para o povo de Israel. Com 120 anos, ele morre e é sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Lições tiradas da vida da história de Moisés. Primeiramente, liderança e coragem. Quero dizer a você que está assistindo esse vídeo, tenha coragem para enfrentar os seus desafios e não se deixe estagnar.
saia da sua zona de conforto e abrace os desafios da sua vida. Um aspecto fundamental de liderança é a coragem. Assim como Moisés teve, como enfrentou o faraó e todo o povo egípcio em nome de Deus. Em tempos difíceis, uma boa liderança e firmeza fazem toda a diferença e é muito importante. Fé e perseverança. Assim como Moisés confiou em Deus quando estava entregando a mensagem do Senhor ao faraó, e principalmente em frente ao Mar Vermelho, onde o Senhor mostrou seu poder magnífico, temos que confiar em Deus em momentos de adversidades em nossas vidas, e confiar sem nos questionarmos com frequência, como o povo de Israel infelizmente fez no deserto para com Moisés logo após passarem pelo mar e verem o poder grandioso de Deus. Então, em momentos de aflição, tenha bom ânimo e perseverança, e a sua fé será recompensada com bênçãos em sua vida. Acredite nisso. Empatia e compaixão. Tenha um bom coração para com os outros, ajude as pessoas necessitadas, ofereça seu suporte, pois isso é uma fonte de alívio imensurável. Assim como Moisés fez quando demonstrou compaixão pelo seu povo de origem ao defender um hebreu que estava sendo açoitado por um egípcio. Embora ele tenha tirado a vida daquele egípcio, ele demonstrou empatia se colocando no lugar do hebreu e compreendendo o seu sofrimento. E ele poderia simplesmente voltar às regalias do palácio e não se importar com aquele homem, mas ele não fez isso. Importância da obediência. Moisés e Arão pecaram contra Deus em frente ao povo ingrato e, por consequências, não puderam entrar na terra prometida. Isso nos ensina a sermos obedientes a Deus e buscarmos sempre, mesmo que seja difícil, seguir os mandamentos de Deus e de sua palavra. E algo igualmente importante também é não duvidarmos de Deus, mas seguir confiando cegamente em seus planos para nossas vidas. Gostou do vídeo? Então apoie o canal com a sua inscrição, deixe nos comentários uma lição valiosa que você pode tirar desse vídeo ou que você queira comentar e até a próxima. Tchau, tchau!